Olá, seja bem-vindo à nossa análise diária. Hoje, dia segunda-feira, início da nossa semana, estamos praticamente na terceira semana de março. Hoje é dia 13 do 3, então a gente vai dar uma olhada no que falamos da sexta-feira. Esse final de semana teve uma quebra de um pequeno banco, de criptomoedas, que o Fed teve que tomar uma decisão, né? Os Estados Unidos, né, por si só, teve que tomar uma decisão de proteger esses pequenos brancos, porque lembrou a crise de 2008. Então, pode ser que a gente veja uns cenários mudando aí para o dia 21, que foi o que eu falei para vocês em relação à alteração da taxa de juros que pode vir a acontecer. Então, fiquem ligados, cuidado com as operações de vocês, se protejam, tenham cautela e, principalmente, vá com experiência. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês para que a gente consiga estudar juntos e trazer aí melhores entradas e melhores saídas para nossas operações. Estamos aqui no nosso DXY no tempo gráfico de 1 hora, né? Eu falei isso com vocês aqui, é a máxima de janeiro que foi respeitada. E aí, então, ele começa um fluxo de baixo, ó. Na sexta-feira eu falei da possibilidade dele engasgar nessa região e tentar retornar aqui para cima, de repente até rompendo. Mas não foi caminho que ele fez, ele de fato respeitou o nosso preço dos 105.646 e desce bonito aí, ó. Essa zona de suporte que está fazendo aqui para o diário, ó, vocês podem ver que no domingo ele conseguiu respeitar, mas iniciou a segunda-feira com essa leve queda aí, né? Agora aqui na sexta-feira, ó, rompeu, voltou e rompeu de novo. É bem possível, então, que para o dia de hoje a gente consiga ver um fluxo de continuação desse movimento até essa zona aqui. Lembrando, ó, eu vou jogar aqui para o diário, lembrando que essa faixa do diário é aquele preço que nós falamos na semana passada, ó, que ele pode vir buscar, né, essa zona aqui, ó. Ele está nitidamente fazendo um movimento de baixo, ele já rompeu a mínima de ontem, ó, tá vendo aqui, ó? E é bem possível que ele continue ao longo da semana para ele vir buscar esse preço aqui, ou quiçá fazer aquilo que eu falei para vocês, né? A movimentação que ele pode estar fazendo para cá, né? Completando este movimento de baixo aqui, que eu venho falando já tem alguns meses para vocês, né? Acho que eu comecei a falar desse movimento no finalzinho do ano passado. Então, aproveitem que acho que pode ser uma bela oportunidade aí para quem quer trabalhar a favor do dólar. Bom, aqui, o que que acontece? Vamos lá. No que, apesar dele ter rompido já a mínima de ontem, que é essa mínima aqui, né? Você pode ver que ele inicia, ele retesta essa região e vem. O que que acontece? Para fazer entradas, vocês vão ter que esperar ou um rompimento dessa região aqui, ou ele vir para pontos mais altos para vocês tomarem a medida de venda, ou na máxima do dia de hoje, tá? Para vocês conseguirem vender aí. Bom, aqui inicialmente eu não consigo ver compra, tá? Compra talvez seria mais scalper, né? Tocou, entrou. Aqui a gente vai conseguir pegar a movimentação completa desse ativo, né? Nesse canalzinho que ele está fazendo aí, dando possivelmente a continuação desse movimento, tá? Então, fiquem ligados, porque pode ser que o cenário mude aí, tá? Tem que ter cautela nesse momento, ó. Pelo menos até o dia 20 essa semana e semana que vem, é mãozinha na consciência. Então, ó, aqui no diário, ó, né, ele segura na mínima da semana passada, e toma um fluxo forte de alta, ó. Ó, a velocidade que ele tá se mantendo em alta. E aí, no cenário de ontem, né? Esse aqui a gente está vendo o gráfico do diário, o cenário de hoje, né? Ele está tentando ainda ter força para vir, de repente, para esses pontos aqui mais altos. Eu vou deixar até traçadinho aqui, ó, um pontinho de referência aqui para gente.
Inicialmente a gente achou que ele pudesse parar nessa região, né? Fazendo este movimento aqui de repente, mas não foi o que ele fez. Ele já rompe esse preço aí com violência no primeiro horário aí da sessão americana, né? E aí, deixa eu até excluir isso aqui. A gente joga aqui pro nosso H1, nosso intraday, e aí a gente verifica o seguinte, ó. O ponto era esse aqui, ó, tá vendo? Isso aqui era uma zona de topo, ó. E de fato ele engasgou bastante nessa zona, tá vendo, ó? Tá bem engasgado nessa região e tá tentando ganhar fôlego. No último horário, ele ainda não rompeu dentro do horário que a gente está vendo, mas ele tem essa zona aqui, que pode ser uma zona de preço em que ele segure nessa região, tá? Deu uma engasgada aqui neste preço aqui, tá? Então temos que aguardar. Ele tá fazendo uma bela de uma continuação, assim como lá no DXY. Então, quem conseguiu comprar aqui, com certeza tá aproveitando aí os bons lucros nessa região e esperar. Agora são 10h30, a gente já abriu Nova York, agora vai abrir Nova York, então esperar, porque pode ser que ele tome um fluxo aí para uma alta aí, expressiva. E o nosso USDJPY, nosso gráfico da Vantage. Nosso USD-JPY cai violentamente para pontos mais baixos, conforme a gente falou. Então, no mesmo cenário, a gente imaginou que ele fosse segurar no suporte, não segurou. Ó, vocês podem ver que no domingo também fez o mesmo movimento. Iniciou segunda fazendo já os retestes nessa região e rompendo, tá? Então, essa linha branca aqui embaixo, ó, no 126.835, é a nossa zona de suporte, tá vendo? Então, ele está basicamente dentro da região de 50% desse movimento aqui que ele fez, ó, de alta aqui, ó, vindo do suporte, né? Então, pode ser um cenário de engasgo ou de continuação, que eu acredito mais numa continuação desse preço. Então, eu vou romper. Quando o preço está andando desse jeito, assim, com muita velocidade, se você não deu a entrada no ponto certo, não faça isso no meio do caminho, tá? Porque você pode tomar aí um stop desnecessário porque você tem a sua entrada, mas não tem um ponto de saída. Então, se você for pegar na continuação desse movimento para continuar, o seu stop sempre vai estar acima de um candle anterior, tá? Então, aqui, ó, tá nitidamente uma continuação, podendo essa região aqui ser uma região de parada, ó. Eu vou, inclusive, botar aqui, ó, uma marcação de preço pra gente, tá bom? Então, ó, o ponto tá aqui e é só a gente aguardar ele se movimentar. Então, ó, o que que aconteceu, né? Esse final de semana a gente teve essa mudança, as bolsas estão reagindo, né, com força. Então, tomem cuidado, porque isso pode ser uma preparação para o cenário do dia 21, que pode ser que tenha alterações das taxas de juros, e isso elevar os juros um pouquinho mais, faz as bolsas caírem, isso vai ter um cenário de desvalorização para o dólar. Então, temos que aguardar aí que pode ser que realmente o cenário fique desfavorável para o dólar inicialmente, mas a gente não vai deixar de segui-lo mesmo assim, tá? Então, cuidado nas operações essa semana e semana que vem, vou alertá-los mais uma vez isso, e quem tiver já mais experiente, por favor, aproveite, porque vai saber aproveitar essa oportunidade sem sombra de dúvidas. Então, um beijo, siga o dólar e até quarta-feira. Beijo!